Anteriormente eu fiz uma matéria falando sobre alargador. Só que eu perguntei para as pessoas o que elas achavam, se realmente, na opinião delas, o alargador danificava a orelha. Dessa vez eu conversei com o cirurgião plástico, Dr. Celson, que me explicou como funciona a reconstrução de uma orelha danificada pelo alargador. O alargador, ele acaba causando um orifício no lóbulo da orelha com uma dimensão muito significativa. Então tem alguns casos em que o lóbulo da orelha passa a ser 90% orifício do alargador só. O problema é que se essa pessoa resolve abandonar o alargador, a atrofia dos tecidos que ele provocou muitas vezes é irreversível. Quando são alargadores menores, que geram lesões menores, às vezes não é tão complicado de se resolver. Tem alguns casos que aquela técnica simples que se usa até para fechar orifícios mesmo de brinco, quando eles alargam um pouco, vai ser suficiente para resolver o problema. Mas quando o dano do alargador é maior, tem alguns casos em que você só consegue resolver fazendo uma reconstrução do lóbulo da orelha mesmo, tirando tecidos de outros lugares para fazer um lóbulo da orelha novo. E você não consegue aproveitar aquele que já existia, que foi muito danificado. O problema com isso é que não fica muito natural, sempre vai ter um aspecto de uma área reconstruída e não vai ficar como se fosse a original. Vai deixar algumas cicatrizes a mais, muitas vezes cicatriz na região posterior da orelha, e nunca fica perfeito, nunca vai ficar completamente simétrico com o outro lado. Sempre é uma cirurgia reparadora, nunca fica esteticamente excelente. A orelha depois de alargada, ela não volta ao normal sozinha então? Não porque o alargador faz uma compressão em todos os tecidos do lóbulo da orelha, é uma compressão constante. Essa compressão vai gerar atrofia daqueles tecidos. Então os tecidos que existiam no começo, quando a pessoa furou e começou a colocar o alargador, eles vão ficar finos e vai deixar de existir aquele volume ali. E esse volume ele não é recuperável, não é porque tirou o alargador que tudo vai voltar a ser como era, não vai mais. E existem cirurgias plásticas capazes de consertar a alteração que a orelha sofreu por conta do alargador? Depende muito do grau dessa alteração. As alterações maiores são muito difíceis de ser revertidas. E aí, como eu tinha dito anteriormente, vão ser cirurgias reparadoras. Às vezes você precisa reconstruir todo o lóbulo da orelha usando outros tecidos. Então, é possível, mas quanto maior o dano, mais difícil e menos satisfatórios os resultados. Quando há necessidade de fazer a reconstrução da orelha, quanto tempo demora mais ou menos e exige algum tempo para recuperação? Quando é necessário fazer a reconstrução, em alguns casos, são necessários vários procedimentos cirúrgicos para se chegar a uma reconstrução esteticamente aceitável. Então tem casos em que são necessários 3 ou 4 procedimentos seriados para conseguir chegar num resultado satisfatório. Nos casos mais simples não, consegue fazer com uma vez, às vezes 2 vezes, você consegue ter um bom resultado.